Você sabe de onde surgiu o termo Indústria 4.0? Você sabe como nós chegamos até a quarta revolução industrial? O que você deve fazer como profissional para se ajustar a esse termo 4.0? O que ele representa ou significa na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar aqui no canal logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Porém, antes de prosseguir, não esquece de deixar aqui o seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as minhas notificações toda semana e, se você ainda não se inscreveu, talvez seja agora a oportunidade de você participar aqui comigo no canal e ficar atento às novidades do mundo corporativo pelos próximos 50 anos. Muito bem, a primeira revolução industrial se deu então lá pela metade do século XIX, ali por 1750, um pouquinho antes, com a entrada das indústrias, ou seja, toda aquela tecnologia que antes estava restrita ao campo, estava restrita aos nossos trabalhos artesanais, trabalhos manuais e assim por diante, o homem vivendo simplesmente do seu trabalho, da sua manufatura, do seu artesanato, e aí naturalmente as indústrias começaram a surgir, começaram a mecanizar e obviamente essa mão de obra toda foi recrutada, pessoas que não sabiam exatamente como fazer, simplesmente iam para indústrias, acabavam se adaptando, acabavam sofrendo, muitas naturalmente sofrendo aí horas e horas de trabalho pesado, trabalho quase que escravo, 14, 15, 16 horas por dia, mas foi a Revolução Industrial que naturalmente mudou toda a forma como a gente consegue o trabalho. Um dos seus principais pensadores foi Frederick Taylor, que era um engenheiro obcecado por controle. Eu já falei do Taylor aqui em outros vídeos, e o Taylor naturalmente foi o cara que organizou as primeiras noções de gestão e que deu origem àquilo que a gente chama hoje de administração científica do trabalho, ou seja, como tentar organizar, como tentar regularizar o trabalho de alguma forma um pouco mais ordenada ou coordenada, digamos assim. O Taylor era obcecado por controles, o Taylor era obcecado por produtividade. Então, a partir do Taylor é que nós começamos, de certa forma, a imaginar que tudo era passível de melhoria, tudo era passível de aperfeiçoamento, e é graças ao Taylor que nós temos hoje esse conceito bem elaborado de produtividade, embora ele fosse realmente obcecado por controles. Então isso é o que deu origem à primeira revolução industrial, a mecanização, a entrada das indústrias, a fazer o trabalho com a ajuda do homem, obviamente, mas de forma um pouco mais mecanizada. É simples assim. A segunda revolução industrial, ou então a indústria 2.0, perdão, ela surgiu já a partir do início do século XX. Taylor também era contemporâneo, já a partir do século XX também. Aí teve o Fayol, que era um outro estudioso, um outro pensador sobre a produtividade, sobre a administração científica, que também era contemporâneo do Taylor, mas ela foi também impulsionada pelo Henry Ford, que criou a teoria do Fordismo, a produção em série, ou seja, Ford era autor daquele famoso bordão que dizia o seguinte: todo americano, todo cidadão tem direito de ter um veículo, desde que seja preto. Por quê? Porque a produção em série da Ford era somente para carros pretos. Ele aumentou a produtividade assim assustadoramente. Por quê? Porque fazia carros em série, com muito mais velocidade, portanto com custo muito mais diluído, e aí naturalmente o Taylor foi um dos que ajudaram a consolidar a administração científica do trabalho, mas a partir da produção em série, então costumou se chamar de Indústria 2.0 ou Segunda Revolução Industrial. O Taylor, então, dos Estados Unidos, o Fayol na França e, ajudados aí pelo Henry Ford, consolidaram esse conceito, digamos assim, de Revolução Industrial 2.0 ou Indústria 2.0, que durou pelo menos até a década de 60. Muito bem, então chegou a terceira Revolução Industrial. Ali pelo finalzinho da década de 1960, comecinho da década de 1970, entrou no ar, entrou em voga, digamos assim, a turma do Vale do Silício, o pessoal do Silicon Valley, e aí começou a pensar em utilização de programação e computadores dentro das organizações. Teóricos lá e práticos também como Bill Gates, Steve Jobs
Steve Wozniak, Paul Allen, o próprio Bill Joy, que é a quem se atribui a criação do Java, e tantos outros que eram fascinados, obcecados por computadores, por programação e assim por diante, começaram a formar aquilo que se convencionou chamar de Indústria 3.0 ou Revolução Industrial 3.0, ou seja, a partir da utilização de computadores e da programação de computadores dentro das indústrias, dentro das organizações e assim por diante. E essa Revolução 3.0 praticamente mudou a forma como se trabalhava, o homem ficou mesmo menos dependente de si mesmo e muito mais dependente das máquinas, então isso veio se estendendo pelo menos até a década de 2015, 2016, por aí, quando nós entramos numa outra revolução, numa outra indústria. A partir de 2016, finalzinho de 2015, então entra no ar a indústria 4.0 ou aquilo que se chama de Revolução 4.0. Aí nós começamos a falar de uma ruptura completa, total, irreversível. Conceitos como internet das coisas, inteligência artificial, cloud computing e tantos outros que a gente está meio que aprendendo a lidar com isso por osmose, digamos assim, fizeram com que a Revolução Industrial 4.0 finalmente se consolidasse e passasse a fazer parte da vida de praticamente 70%, 80% dos cidadãos com o mundo. É impossível, naturalmente, voltar atrás, reverter esse processo, porque cada vez mais a tecnologia, cada vez mais o uso dos computadores, o uso da inteligência artificial, o uso da computação em nuvem, como se chama, né? E tantas outras coisas que estão aí, naturalmente, fazendo com que o mundo ande mais rápido, estão aí, de certa forma, nos pressionando também, e se a gente não se ajustar, naturalmente, a gente vai ficar fora deste barco. Pensadores como Klaus Schwab, Peter Diamandis, Salim Ismail e Joe Ito, todos esses contribuíram sobremaneira, além dos pensadores anteriores, os antecedentes aí, como o próprio Wozniak, o próprio Steve Jobs, o Bill Gates, Paul Allen e tantos outros que estão fazendo história dentro da tecnologia ou da indústria 4.0, naturalmente hoje fazem parte natural da vida de todas as pessoas que trabalham tanto na indústria como no mundo corporativo em geral, na parte administrativa, gestão, e isso está fazendo com que a gente se recomponha, se reinvente e faça coisas que a gente nem imaginava que a gente era capaz. Como eu já falei num vídeo anterior, a liderança 4.0 faz parte da indústria 4.0. Elas caminham juntas, porque quando a indústria muda, obviamente a liderança também tem que se adaptar. Então não adianta remar contra a corrente, não adianta praguejar, falar mal, achar que isso vai ser naturalmente ruim ou bom, não interessa. O fato é que nós estamos caminhando cada vez mais para a industrialização 4.0 e isso vai fazer uma diferença enorme aí na sua vida, porque você vai ter que se adaptar, vai ter que aprender novas tecnologias, vai ter que aprender a lidar com robôs, conversar com robôs. Eu já indiquei um livro aqui famoso também, que fala muito sobre essa mudança de tecnologia, mudança de tendências para o mundo. Vou colocar a capa dele aqui, ó, Inevitável. As 12 forças tecnológicas que moldarão o nosso mundo, provavelmente até antes de 2030 ou menos ainda, um pouco menos ainda. Portanto, como eu digo sempre, eu uso muito essas frases do Darwin e acho que ela faz muito sentido quando se fala de indústria 4.0, revolução industrial 4.0. Não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta. Então, você que está aí do outro lado do vídeo, adapte-se. Não recuse novas tecnologias, novas formas de trabalho, novas maneiras de se organizar, porque é isso que nós teremos cada vez mais daqui para frente. Aceite a liderança 4.0, aceite a indústria 4.0, seja naturalmente mais aberto à inovação, mais aberto ao novo, e você vê que a tua mente se transforma cada vez mais em uma pessoa que está ligado, está antenada, está de alguma maneira conectada com a nova realidade do mundo. É simples assim. Por fim, eu vou deixar aqui um quadro ao final comparativo do que significa essa liderança 4.0 versus a indústria 4.0. Como no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, você pode retornar aqui no meu canal, é o último vídeo que eu lancei sobre a liderança 4.0. Então a liderança 4.0 e a indústria 4.0, elas andam de mãos dadas, andam juntas. Se você entende a uma, automaticamente você consegue se conectar à outra. Não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Portanto, seja aberto ao novo, como eu falei anteriormente.
Abra a mente, abra o coração e você vai ver que você caminha muito mais do que os outros e terá certamente uma vantagem competitiva duradoura, porque o mundo é irreversível. As tecnologias nos pressionam, elas vão mudando a nossa forma de ver o mundo, de trabalhar, de se relacionar, de fazer negócios e assim por diante. A questão é, quanto mais cedo você incorpora isso, menos você sofre e, teoricamente, melhor você se posiciona no mercado. É simples assim. Gostou do vídeo? Tenho certeza que sim. Então não esquece de deixar aqui o seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações toda semana. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, deixe aqui a sua inscrição, ajude-nos a impulsionar o canal, ajude-nos a estar aqui presente toda semana, para que a gente possa ajudá-lo de alguma maneira também a crescer na sua vida pessoal e profissional. Por enquanto, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por compartilhar e até o próximo vídeo, se Deus quiser.